Muitas pessoas que passaram por relacionamentos abusivos ou vieram de lares disfuncionais, eram crianças, né, e foram abusadas emocionalmente por seus pais ou por aqueles que os criaram, carregam uma culpa emocional muito grande. Esse vídeo é para falar sobre o auto-perdão, como você vai conseguir se auto-perdoar. Eu me chamo Virginia Kozer, sou sobrevivente e especialista em narcisismo materno, autora do curso Como Superar Mães Narcisistas e terapeuta Ayurveda em formação. Todo sobrevivente me relata, né, já há 2 anos que eu trabalho com sobreviventes e carregam essa culpa e tem dificuldade de estar se auto-perdoando. E muitas mulheres ou homens também que passaram por relações abusivas, seja com narcisistas ou não, também carregam essa culpa. Mas por que essa culpa existe? Trazendo para a infância, trazendo para um lar disfuncional, principalmente o lar narcisista, essa mãe ou esse pai narcisistas, essa mãe ou esse pai narcisista vai fazer com que esse filho ou essa filha carregue essa culpa para ele se isentar da culpa de estar errado aí na forma como cuida e como lida com esse filho. Então essa criança vai crescer ouvindo críticas, dizendo que a culpa sempre é dela, que o corpo da mãe dela, se for narcisista, tá feio porque a culpa é dela. Tudo é culpa da criança. E a culpa também da infelicidade dessa mãe narcisista ou dessa mãe com traços narcisistas ou dessa mãe tóxica, né? Então ela sempre vai estar culpando esse filho, essa filha que é o bode da história, né, por todas as coisas ruins que possam ter acontecido com ela. E aí essa criança desde a infância vai carregando anos e anos e anos e anos de culpa. A mãe narcisista ou esses pais tóxicos, eles podem usar de agressividade passiva, que é um tipo de manipulação, gaslighting, que eu já comentei aqui no canal. Se você não assistiu ainda o vídeo do gaslighting, tá aqui para você assistir. São táticas, né, de pais abusivos e seres narcisistas utilizam para estar manipulando psicologicamente essas vítimas. Então a criança desde a infância carrega essa culpa por toda a desgraça, por toda a infelicidade dessa mãe narcisista. E quando isso ocorre em uma relação abusiva de marido com mulher, ou namorado, ou parceiro, quando ocorre o fim do relacionamento, principalmente quando ocorre o fim do relacionamento, esse ser narcisista, esse ser tóxico, manipulador, ele vai jogar a culpa para cima da vítima, para ele não ser o errado pelo término do relacionamento. E ainda por cima, e obviamente essa vítima vai ficar com peso na consciência, vai se sentir culpada. E ainda para piorar a situação, vivemos uma sociedade machista onde a culpa cai sempre nas costas da mulher. Se o homem traiu, a culpa é da mulher. Tudo a culpa é da mulher. Eu resolvi fazer esse vídeo porque é uma situação bem assim, triste. Uma conhecida minha, ela estava entrando num processo de divórcio e ela precisa de ajuda psicológica. Então ela procurou o SUS da cidade e pediu encaminhamento para que ela possa consultar com o psicólogo. E a atendente, né, essa enfermeira ou técnico de enfermagem, que faz o processo a filtragem antes de marcar, para ver se realmente aquela pessoa está precisando, começou a questionar ela, se ela tinha certeza, o marido dela tem traços narcisistas, é um ser abusivo, né? E quem sou eu ou ela para diagnosticarmos que é uma pessoa narcisista? Não sabemos, mas sabemos que tem traços narcisistas. Obviamente ela nem comentou isso com a atendente, mas disse que vivia uma situação de abuso, que esse abuso prolongado de anos e anos e anos, por questões religiosas, ela nunca tinha se divorciado, ela acabou ficando doente, tendo até inclusive um câncer, de tanta coisa emocional que ela veio carregando há anos, de tanta culpa. E a atendente começou a questionar se ela iria sobreviver sem o marido dela, sem sequer perguntar se ela tinha uma formação ou não, se ela trabalhava ou não, e querendo colocar a culpa nela, trazendo situações para que ela se sentisse culpada pela relação fracassada. Não por culpa dela, por culpa de ser uma pessoa com traços narcisistas, por ser uma pessoa tóxica. A atendente querendo jogar a culpa em cima dela, sendo que ela está em processo de se libertar da culpa. E isso me fez pensar muito, né? Eu fiquei pensando, caramba, se isso existe entre uma relação marido e mulher, nossa cultura machista e religiosa quer botar a culpa em cima da mulher, imagina para os sobreviventes de pais tóxicos, quando buscam ajuda, seja pelo SUS, seja lá onde for, o que eles devem ouvir em relação à culpa. Devem carregar uma culpa muito grande,
não só talvez buscando ajuda psicológica, talvez não, muitos me relatam que são invalidados até pelos terapeutas, né, dizendo que mãe é mãe. E aí quando a gente pensa que vai se livrar da culpa, a gente tem sempre alguém, parentes, amigos, questionando por que iniciamos o contato zero, porque mãe é mãe, mãe tem que cuidar o resto da vida. E a gente sabe muito bem que não há como conviver com uma pessoa tóxica sem adoecer. Essas pessoas adoecem a gente. Como a gente vai cuidar de alguém, sendo que nós, quando estamos próximos dessas pessoas, nós adoecemos. Nós vamos morrer e a pessoa não vai se salvar, vão ser dois mortos, né? Porque o ser narcisista, ele é um vivo morto. E ele adoece todos que estão à volta. E as pessoas vêm com esse papo, somos cobrados de pessoas conhecidas, quando buscamos ajuda, recebemos invalidação, recebemos pessoas que querem nos culpar, seja pelo fracasso do casamento, seja porque mãe é mãe na nossa cultura, e nem toda mãe é boa, né? E além disso tudo que aconteceu com essa minha conhecida, mês passado, uma criança cometeu suicídio de 11 anos na minha cidade. Antes de ontem, um adolescente cometeu suicídio. E eu fiquei pensando, talvez não seja a situação desses dois jovens, mas eu fico pensando quantas pessoas cometem suicídio carregando culpas que não são delas. Quantas pessoas que assim escolhem não viver para se libertar dessa dor, seja lá qual for a dor, talvez é a dor da depressão, a dor de ter perdido um ente querido, mas quantas devem morrer por conta, escolher a morte por conta de uma culpa que não pertence a elas. Talvez os pais são pais tóxicos, talvez um fim de um relacionamento onde a pessoa que não estava errada recebeu culpa. E aí trabalhar com auto-perdão é um processo de cura. E muitas pessoas, né, têm dúvidas em relação ao perdão. E eu vou sanar todas essas dúvidas com vocês em breve em uma live em relação ao perdão, né? Como eu tenho certeza se eu me auto-perdoei. Calma que vai sair essa live para vocês. Mas hoje eu quero trazer uma técnica simples que tem me ajudado muito na questão do auto-perdão. E eu queria dizer para os sobreviventes que o auto-perdão, ele não é um processo rápido. Porque não é como o marido ou a esposa que saiu de uma relação tóxica que ficou 10 anos no relacionamento, 5 anos ou um mês. O processo de auto-perdão é mais rápido, mas pra gente que carrega a culpa desde a infância, esse processo é muito mais longo, não é fácil, e nós podemos contar com uma técnica que tem me ajudado muito, que obviamente eu tinha que compartilhar com vocês, que é o Ho'oponopono. Sim, o Ho'oponopono vai fazer uma limpeza em todo o processo de culpa que nós viemos retendo em memórias conscientes e inconscientes, e muita coisa inconsciente as mães narcisistas colocaram na nossa cabeça em relação à culpa. Coisas que a gente não lembra mais e que elas culparam a gente, e a gente ouviu quando era criança e a gente captou, e estão nessas memórias inconscientes. Então temos que fazer sim o Ho'oponopono para que essas memórias sejam limpas. Também você precisa fazer a afirmação de auto-perdão, que está disponível aqui no canal. Vou deixar aqui para você e vou deixar o link na descrição também, para você estar fazendo por pelo menos 21 dias essa afirmação todo dia antes de dormir, essa afirmação de auto-perdão. Antes disso tudo, se você não acompanhou os últimos vídeos sobre o Ho'oponopono, você precisa fazer o Ho'oponopono e os 3 passos para a cura da criança interior. Vou deixar o link aqui na descrição também. Assista esse vídeo onde eu explico como curar a sua criança interior com 3 passos, e o último desses 3 passos é com o Ho'oponopono. Faça primeiro para a sua criança interior, resolve isso primeiro para depois você partir para o auto-perdão. Porque tem muita coisa em relação à criança interior que precisa ser fechada para depois você trabalhar esse auto-perdão. Então, você fez essa parte, terminou o processo da cura da criança interior, você inicia o Ho'oponopono para você hoje. Para quê? Para auto-perdão. Quando você diz para você mesma, quando eu digo para mim mesma, Virgínia, sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo, eu estou limpando essas memórias de culpa, dizendo que eu sou grata a mim mesma. E eu quero dizer para você, sobrevivente, seja em uma relação abusiva ou de pais tóxicos, que a culpa não foi sua. Você não foi culpada de nada. Você não foi culpada, muitas vezes a gente
poxa, demorei tanto para descobrir como eu me sinto burra, e a gente carrega uma culpa se chamando de burra, se chamando de, nossa, caramba, por que eu demorei? Eu sou sonsa, né? Eu sou burra, demorei tanto para descobrir. Não fale isso para você mais. Não profira essas palavras para você mais, de culpa, de condenação para você mesmo. Você não sabia, você só caiu nas garras desse ser narcisista, seja namorado, marido, ou você só acreditou na sua mãe narcisista ou seu pai tóxico, porque você tem um coração empata, porque você é uma pessoa boa e acredita nas pessoas. E isso não é uma desvirtude, isso é uma grande virtude. Uma grande virtude, sinal que você empata, sinal que você tem amor no seu coração e você acreditou. Então não se condene, não se culpe por isso, você não teve culpa de nada. Tem coisas que a gente não tem como descobrir o porquê, como eu sempre falo com vocês nas redes sociais, tem coisas que a gente não tem que entender, a gente tem que viver e vencer. E é isso que eu quero que você faça, que você vença, sem questionar por que aconteceu com você. Cada um tem sua missão e muitas pessoas querem colocar na nossa cabeça, né, que a nossa missão, se Deus escolheu para a gente estar nessa família, que a gente tem que aguentar essa família. Não temos não. Pessoas tóxicas, independente de ser pai, periquito, papagaio, primo e prima, a gente não tem que aturar não. Porque a gente adoece junto e pra gente salvar alguém, a gente tem que se salvar primeiro. Senão os dois morrem juntos. Então, meu conselho sempre vai ser esse. Cuide de você primeiro. Como? Se afastando de pessoas que te fazem mal. Se afastando de pessoas que o narcisismo está aí juntamente com a ala dos psicopatas. Segundo a psiquiatria, então é algo muito sério que tem que ser levado a sério. Não pode de maneira nenhuma ser romantizado. Então se afaste dessas pessoas, se possível, e pratique essa limpeza com o Ho'oponopono, dessa culpa que eu sei que muitos carregam. E faça também essa afirmação de auto-perdão, pelo menos 21 dias. O ideal é que você fizesse por 40 dias, mas se você conseguir 21 dias já está ótimo. E o Ho'oponopono faça também por 21 dias, até que você sinta que toda a culpa foi dissolvida e você não carrega mais essa culpa de ter vivido tudo que você viveu. E não se sinta culpada ou culpado por se afastar dessas pessoas. A sociedade está o tempo todo dizendo isso, por isso que você tem que ter muita certeza de que você tomou a decisão certa, para depois você não ter dúvidas se tomou a decisão certa de se afastar de pais tóxicos, de pais abusivos. Tendo essa certeza, as pessoas podem falar que você vai dizer, coitados, não sabe do que eu passei, do que eu sobrevivi, o que é estar com um ser narcisista. E deixa que falem, que digam o que quiserem, mas esteja convicta de que você não foi a culpada. Você não tem culpa de ter nascido nessa família disfuncional, nessa família narcisista. Você não tem obrigação de salvar ninguém. A sua única obrigação é com você mesmo, com você mesma. Você tem a obrigação de se autocuidar, autoamar e se autoperdoar. Então, se perdoe. Cuide de você, cuide dessas feridas, porque você sim merece reconstruir a sua vida, reconstruir o seu amor próprio, reconstruir a sua vida financeira, reconstruir você por completa diante de tudo que você viveu. E eu digo mais, você merece tudo em dobro. Saúde em dobro, prosperidade em dobro, amor em dobro e amor próprio, muito amor próprio em dobro. É isso que você merece, é isso que você tem que buscar. E não buscar ficar tentando salvar pessoas que, primeiro, não querem ser salvas, segundo, não aceitam que precisam de ajuda, terceiro, é impossível você ajudar uma pessoa tóxica, porque ela não aceita que precisa de ajuda, ela não aceita que está errada. Então não carregue mais essa culpa. Chega, não carregue mais essa culpa. Trabalhe essa culpa fazendo o Ho'oponopono e a afirmação de auto-perdão. Em breve vou fazer uma live falando mais sobre auto-perdão, porque é um tema que tem me incomodado muito para estar falando com vocês, diante de tantos casos de invalidação e de tanto sofrimento, de suicídio, de pessoas que eu sei que carregam uma culpa muito grande dentro delas, onde na verdade elas não são culpadas, tá bom? Se você tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou responder se eu souber. Tem um Ho'oponopono para você praticar. Se você não tem o seu Japamala, né? Se você não sabe o que é Ho'oponopono, vai na playlist do Ho'oponopono, lá eu explico, falo o que é o Ho'oponopono
E também tem só o áudio com a minha voz, com a minha gravação, falando, né, repetindo as 108 repetições do Ho'oponopono. Tem para mulheres, onde eu utilizo a palavra abençoada, e tem a que é mais padronizada, né, que sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Tem esses dois áudios para você escutar. Caso você não tenha o Japamala, também pode instalar um aplicativo, mas não deixe de fazer, porque eu tenho vivido e experienciado muita coisa positiva em relação ao perdão, em relação ao Ho'oponopono e essas afirmações aí sobre o auto perdão. Então essa foi minha dica para você. Depois volta aqui e comenta: Virgínia, eu comecei a fazer o Ho'oponopono para auto perdão, para eu me auto perdoar, e eu tenho certeza que vão aparecer muitos casos aqui embaixo, porque eu já indiquei para outras pessoas que estão fazendo e têm me relatado positivamente. Eu sei que outras pessoas também vão comentar nesse vídeo trazendo essa experiência. Tá bom? Obrigada pela companhia, a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!